Bom dia, meus amados. Vamos lá, mais um áudio então, né? Neste sábado, dia 23 de julho de 2022. Às vezes a gente fica pensando o que mais temos que dizer para as pessoas. Parece que tem dias que o assunto se esgota. Eu já até escrevi um ano passado, né, um texto, onde dizia assim, não há mais nada o que dizer. Porque às vezes, de fato, dá a impressão que a gente não tem mais nada o que dizer, porque chegamos num ponto que cada consciência, ela está se alargando dentro do seu espaço. O que é o seu espaço? O seu espaço de entendimento das coisas. Ninguém fica fora daquele espaço único, individual, porque cada um vai compreender aquilo que precisa compreender dentro das suas condições de compreensão. Por isso chegou um ponto que não tem mais nada que alguém possa fazer pelo outro, a não ser que o outro peça auxílio. Que não se encaixa. Não tem como encaixar uma imposição minha em cima de uma consciência de uma outra pessoa. Assim como um outro não vai conseguir implantar a sua versão em cima da minha consciência, da minha forma de entendimento das coisas. Essa é a grande realidade de hoje. As pessoas estão brigando por picuinhas, por ideias. Antigamente se trocava ideia, hoje se impõe ideias. E não é assim, né? Por que isso está acontecendo? Então hoje nós vamos trabalhar em cima desse assunto, o porquê, né? Poderíamos dar o título para esse tema: o colapso dos sistemas tridimensionais, né? Da terceira dimensão. A Terra, desde que foi criada, desde que ela existe, ela viveu essa dimensão 3D, né? A sua humanidade que está aqui está com a consciência adaptada a 3D. Só que agora as coisas estão indo para 5D, para a quinta dimensão. Há uma elevação de frequência, de vibrações, de energias nesse planeta e tudo se modifica. É natural isso. As próprias plantas, os animais, o ar, a água, tudo vai recebendo energias mais elevadas. Obviamente, os seres humanos também, e principalmente a sua consciência. Porque quando a gente olha uma pessoa, nós vemos um corpo humano, mas o corpo humano é a forma daquela energia que está concentrada ali. Ali existe uma consciência, existe uma inteligência, existe um mini universo ali. E cada um reage de acordo com o grau de entendimento que tem. Obviamente a Terra faz uma transição, não é uma mudança, é uma transição. É como se a Terra explodisse, deixasse de existir e no lugar dela surgisse um novo mundo totalmente diferente, mas muito mais elevado. Sem comparação. Só que isso está acontecendo de uma forma real, não tão lenta, porque nós já falamos que uma transição precisa em média 300 anos, estamos já no seu final, nas últimas décadas, e nós vemos agora realmente a mudança, porque é preciso que essa mudança seja percebível, né, ou perceptível. Então, para que a nova Terra surja, a Terra de quinta dimensão, obviamente os sistemas de 3D, ou terceira dimensão, precisam colapsar. O colapso. Colapso, o que é? A falência. A falência múltipla dos sistemas. Todos os sistemas deverão ser resetados
substituídos. Quando se fala em Gesara é a mudança global dos sistemas, é isso, né? As pessoas confundem. Falou de Gesara, falou de dinheiro, falou de financeiro. Bom, o financeiro é um ponto do Gesara, assim como é a política, como é a mídia, como é a religião, como é o ensino, como é a ciência, como é a medicina, como é a energia, os alimentos, é tudo, né? Tudo vai mudar porque tudo é parte do todo. Tu não tem como reformar uma casa trocando uma porta. Vai ter que mudar toda a estrutura, toda paredes, telhados, né? Enfim, assoalhos, janelas, portas. Exige-se uma mudança grande, senão não é mudança. Então vamos lá fazer algumas análises aqui, alguns tópicos, né? Porque nós devemos estar preparados para essa troca de sistemas. Primeiro para o colapso, depois para a implantação dos novos sistemas. Quem não estiver, no mínimo, aceitando a possibilidade da mudança, vai ter que fazer sob choque. Porque é assim, quando você não aceita algo e precisa daquele algo, não há outra forma do que ser um choque. O que nós estamos vendo hoje? As pessoas começando a ter problemas de todos os níveis, físicos, emocionais, psicológicos, né, mentais, de consciência, porque elas não estão aceitando. A grande causa de todos os males já era antes e vai ser cada vez mais a resistência em aceitar as mudanças, compreender as mudanças. Não há como não sentir dor se tiver que fazer a mudança à base da força, como se diz, à base da troca dura da energia, porque há resistência. Seria muito mais fácil compreender, aceitar e navegar nesta onda da mudança. Porque muita gente gosta de mudança, mas na hora de fazer a mudança não quer. Todo mundo deseja a mudança, mas na hora de enfrentar a mudança, aí é um Deus nos acuda, né? Então, em primeiro lugar, o que vai mudar é o sistema de crenças. Tudo que a gente acreditou foi aquilo que foi vivido na terceira dimensão. As experiências, a vivência, aquilo que nos ensinaram, que nos disseram, que nos mostraram. E agora nós vamos descobrir que tudo isso não vai existir mais. Tudo isso vai deixar de ser real, porque uma outra realidade vai surgir. Então, mudar as crenças, eu diria que é o tópico número 1 neste tempo de transição planetária. Sem mudar o sistema de crenças, é bem provável que a dificuldade, a dor, o sofrimento aumente muito, e não é necessário. Então vamos começar a pensar nas possibilidades. Não adianta defender com unhas e dentes a tua versão, porque a tua versão é uma forma de entendimento diferente da versão do outro, que é outra forma de entender as coisas de uma mesma realidade. Quando se resiste, quando se quer impor a sua própria versão, há um choque de realidades. E aí há a confusão, um sofrimento desnecessário. Vamos
a partir de agora, no mínimo, pensar em cada situação que surge, nas possibilidades diversas que há. Porque aquela pessoa falou tal coisa, a outra falou diferente. Cada um falou da forma que compreende, mas estão falando de uma mesma situação, vista por ângulos diferentes. Não há nada de errado nisso. Não há divergência. A divergência está quando alguém quer se colocar como o único dono da verdade. Não há possibilidade de acerto, porque não existe unanimidade na forma de entendimento de uma transição planetária. Os sistemas de crenças precisam mudar. E quando se fala em crença, não é só religião. A religião é um tipo de crença. Crença é tudo aquilo que se acreditou. Os tópicos seguintes que eu vou colocar aqui agora fazem parte dos sistemas de crenças. A ciência, por exemplo. A ciência é um sistema de crença. Alguém interpretou de alguma forma tal situação, tal assunto e colocou para a humanidade. E a humanidade aceitou, acreditou. Uma crença coletiva. Mas quem é a ciência? Será que as pessoas da ciência não têm interesses? Alguém não paga para ser divulgado? A gente acreditava na ciência. Eu acreditei na ciência. Hoje eu não acredito mais. E você também provavelmente não acredita. Por quê? Porque nós começamos a ver a verdade. Que tudo é um jogo de interesses. No final deste áudio você vai compreender melhor sobre isso. Por isso o colapso necessário dos sistemas da 3D. A ciência divulga aquilo que interessa àquele grupo que comanda o mundo. Porque tudo funciona à base do pagamento. Se eu tenho muito dinheiro, eu posso pagar muito bem para alguém falar aquilo que eu quero que ele diga. E ele vai falar porque todo mundo tem um preço. A questão é chegar no preço de cada um. Então, a ciência, ela engloba um conhecimento que a maioria das pessoas não tinham ou nunca tiveram, e é passado aquela informação e se torna um fato comum, para a coletividade, para a humanidade. Nós vamos ver quanta aberração sempre esteve por trás de tudo que nós mostraram e ensinaram. Mostraram partes de verdades e muita mentira, A medicina, por exemplo. A medicina é parte da ciência. A medicina, quando se fala em medicamentos, se fala em remédios. Ela remedia, porque ela não tem interesse na cura. Nunca teve, porque a medicina sempre foi patrocinada pela indústria farmacêutica, pelos laboratórios, pelo receituário. Remédio que cura não dá lucro. Essa teoria foi defendida até muitas vezes por cientistas honestos. Remédios que curam não dão lucro, portanto são suprimidos. O negócio é manter o cliente ativo. Uma conta corrente, permanente. Mas a medicina cura algumas doenças? Sim. Ela cura quando ela te tomou todo o dinheiro, ela não tem mais interesse em manter você pagando. Ou você morre ou você cura porque o dinheiro acabou. Quando acaba o dinheiro, o cliente perde a validade, Ninguém quer ter um cliente que não tem dinheiro.
não serve para nada. Essa é a dura realidade. Os medicamentos, a maioria deles são tirados de essências de plantas naturais, coisa da natureza, que não faz mal nenhum. Por que o remédio tem efeito colateral? Porque é misturado produtos químicos, elementais, tóxicos, exatamente para que surjam novos efeitos físicos ou emocionais, enfim, para que as pessoas possam ter a necessidade de mais e mais e mais e mais e mais medicamentos. Não acaba nunca, né? Não adianta ficar discutindo isso, querer defender A, B, C ou D. Você sempre foi enganado. Eu sempre fui enganado. E toda a humanidade sempre foi enganada, porque sem esse engano não haveria possibilidade de domínio sobre as massas, né? Esse também é mais um sistema que vai colapsar. Vai colapsar o sistema de crença, vai colapsar as religiões, vai colapsar a ciência, vai colapsar a medicina, vai colapsar a crença nos medicamentos, vai colapsar tudo aquilo que nós disseram até aqui. O ensino começa por ali. O ensino, o que é ensinado? Se você vai pegar um animal e você quer domesticar ele, quer adestrar, o que você vai ensinar para ele? Aquilo que você quer que ele faça. As pessoas foram adestradas, não foram ensinadas. Houve um adestramento da raça humana para servir de marionete para aquele pequeno grupo que sempre comandou a humanidade. Esse sistema também vai colapsar. Tudo vai mudar, mas não vai ficar pedra sobre pedra. E o ensino é fundamental que mude e mude profundamente. Aliás, dentro da quinta dimensão não vai haver mais escolas, universidades, porque as pessoas têm o conhecimento dentro de si. Não precisa buscar nada, mas absolutamente nada fora. A energia, outra forma de submissão, de escravidão. Pela energia se controla a humanidade também, porque a energia é parte da própria produção, inclusive a produção de alimentos. Sem energia não há produção, sem produção não há comida, sem comida há fome, miséria, enfim, há guerras, há necessidade, porque tudo foi distribuído em migalhas para poder receber em troca o dinheiro de todas as pessoas do mundo. É fácil entender isso, né? Observe quanto você precisa trabalhar para sobreviver. Não há vida, há sobrevivência. Você trabalha o tempo todo, a vida toda, para sobreviver. Porque tudo que você produz, tudo que você ganha, você vai acabar deixando para os outros. Seja na forma de compra de energia, na forma de compra de alimentos, medicamentos, enfim, de taxas e serviços. Nós somos escravos do sistema 3D. E não adianta dizer algo em contrário, porque não há sustentação em nenhuma teoria que diga o contrário. 98% da humanidade é escrava
do sistema 3D, da Matrix. Os 2% que não são aqueles que fazem parte e compactuam com o comando. E vamos para o sistema financeiro. É mais uma coisa extraordinária. O sistema financeiro foi uma forma inventada de amarrar mais um pouquinho a dependência de cada ser humano. Não basta você precisar receber um pouco pelo teu trabalho para poder distribuir depois, como eu falei aqui até agora, né? Você também dependia de um sistema que comandasse esse dinheiro, né? Os bancos, os banqueiros. Eu lembro que quando tivemos o governo do Brasil na pessoa do Fernando Henrique Cardoso, ele fez lá um processo de mudanças e a inflação ficou praticamente zerada há um bom tempo, vários anos. Mas o juro bancário do cartão de crédito e do cheque especial, e mais o que tinha na época, que hoje já mudou tanta coisa, enfim, o saldo descoberto do banco, que cada um usava lá o limite, uma inflação quase zerada, quase zero ao ano, dava em torno de 250% de juros para quem estivesse usando limites financeiros. Então, se você aplicasse lá R$1.000, você ia ganhar num ano R$10. Mas se você tivesse que usar um crédito do banco de R$1.000, após um ano, esses R$10 que você ganharia tendo a aplicação, você gastaria 250, vai dar mais 2.500. Então a dívida de 1.000 foi para 3.500. Então é uma coisa realmente incompreensível. E nós aceitamos isso. O povo aceitou. Porque é imposto, é imposição. Não tem o que fazer, contra a força não há resistência, né? A submissão, a escravidão, todos os sistemas 3D vão colapsar, porque chegou um tempo de ruptura. Não tem mais energia para essas coisas. Competição não é coisa de 5D. Cooperação, sim. Os sistemas políticos também vão colapsar, porque o sistema político do mundo ele foi progredindo de tal forma que ele sempre privilegiou aquele que comanda. E nas últimas décadas, nós vemos um inchaço tão grande dentro dos sistemas políticos, dentro dos governos, que não tem mais como sustentar. É muita gente mamando nas poucas tetas, né, que dão leite. E é muita gente alimentando esses mamões, né? Não há mais como sustentar isso. Não há mais. Vejam os salários de um político, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, um juiz, um procurador, um promotor. Quer dizer, comece a olhar salários. Tem salários de centenas de milhares de reais. O salário de um deputado é R$50.000. Sim, 50 mil de salário e mais 200 mil de verba de representação todo mês, né? Mas eu não tô aqui.
Aí tem aquele que ganha um salário lá de 100 mil reais, você ainda precisa de 20 mil para auxílio moradia, porque daí ele não serve uma moradia de um salário mínimo como um trabalhador comum paga de aluguel. Precisa de uma casa de 20 mil. Aí ele tem que ter 100 mil de viagens, porque ele viaja muito. Aquele que trabalha bastante não tem tempo de viajar, não precisa de nada. Então, quando a gente olha essas coisas, nós vemos a raia da loucura que chegou à humanidade no se aproveitar de situações dentro das normas legais. Aí alguém diz, mas a lei permite, é legal. Sim, se vamos olhar as leis dos homens, é legal, perante as leis que eles não fizeram para eles se beneficiarem. É legal, mas é imoral. E se é imoral, não vai se sustentar mais. Lembrem-se que quinta dimensão é cooperação, não é competição. Não vai se sustentar, mesmo porque não vai haver frequência, vai colapsar. E não vai ser uma pessoa ou outra, uma coisa que vai colapsar. É a energia, simplesmente vai explodir. Você pega um aparelho de voltagem 110, liga numa voltagem de 220, e o que acontece? Não precisa pegar o martelo e quebrar tudo em pedacinho. É só ligar a tomada. A energia vai colapsar, vai explodir aquele aparelho. Nós já temos a informação que dentro de bem pouco tempo vai mudar tanto no sistema de governo do mundo que o que tem hoje de funcionários, por exemplo, em qualquer setor público, vai restar apenas em torno de 3%. 3%. 97% é desnecessário. Vai sair. Porque não tem o que fazer. Nós vamos ver isso muito em breve. Porque o colapso dos sistemas 3D estão chegando à nossa porta. E assim a gente poderia enumerar tantas e tantas e tantas coisas, mas vamos deixar só mais um tópico aqui por último, que é a mídia. A mídia. Quem é a mídia? Antigamente eu lembro que as empresas tinham um office boy, que chamavam de estafeta. O garoto de recado. Tem que levar um recado para uma pessoa, para outra, quem vai é o office boy. A mídia é o office boy das trevas. É claro que quando a gente fala aqui em todos os sistemas, nós também temos a informação já de 5 anos atrás, e hoje deve ter mudado já mais, que existe infiltração de seres do bem dentro de cada sistema para poder provocar as mudanças. Então, em cada sistema, 5 anos atrás, a informação que veio, a estatística que veio do alto, dizia que em torno de 10% dos profissionais de cada área eram seres iluminados que estavam lá para promover as mudanças, mesmo sofrendo ataques dos demais. Então, dentro da ciência, dentro da medicina, dentro do ensino, dentro do sistema financeiro, dentro do governo, dentro da mídia, dentro de tudo, o que você possa indicar aqui, tem uma parcela de seres promovendo as mudanças, que estão lá para provocar essas mudanças, são seres do bem. Mas, se tem 10%, que hoje pode ser 15, 20, tem os outros, então, 80, 90%, que ainda servem às trevas. A mídia é o braço direito das trevas. Hoje, um profissional de mídia que queira trabalhar para a luz, ele tem muita dificuldade.
ele vai ser primeiramente tentado a mudar de lado. Se ele não mudar, ele vai ser boicotado de tal forma que ele não vai conseguir quase trabalhar. E em casos extremos, inclusive, é eliminado. É a tática das trevas. Ou joga no meu time ou tá fora. Se você é bom, você não pode ser adversário. Se você é um pé de chinelo qualquer, aí não tem problema, né? Aí você pode jogar no time que quiser, não vai fazer diferença nenhuma. A mídia perdeu a credibilidade. Sim, existem pessoas que ainda acreditam na mídia, mas são aquelas pessoas que têm uma consciência tão insignificante que não pesam nada na balança final. Todas as pessoas que têm um pouco de consciência acima da média, hoje vê a mídia como uma forma, né, ridícula de divulgação de informação. Aliás, informação nada. Porque existe um centro nessa mídia que cria tudo o que é preciso divulgar. E eles exigem que todos os seus associados divulguem a mesma coisa da mesma forma. Então, um jornalzinho de uma cidade pequena, um jornalzinho de bar, uma emissora de rádio de uma cidade de 2.000 habitantes, vai divulgar sempre a notícia que vem de cima para baixo. Não existe mais o noticiário novo. Existe uma plataforma pré-fabricada onde todos leem a mesma cartilha. Isso é a coisa mais ridícula que pode existir dentro de um sistema midiático. Não há mais a mínima informação. Só há aquilo que interessa ao comando da humanidade, que sempre existiu e que agora está perdendo o controle. Então eles estão tentando desesperadamente manter o status quo, porque eles sabem que o tempo deles chegou ao final. É tão visível isso que as pessoas começam a ter, como se diz, verdadeiro nojo, né, de assistir qualquer tipo de noticiário, qualquer tipo de informação. E aquilo que não é permitido por eles, eles vão cortar, vão suprimir. Tu pode escrever um texto teu e eles vão dizer que aquilo lá não é verdade, que fizeram uma checagem e que não condiz com a verdade, porque é um fake news, não sei o que lá. Eles inventam esses nomes estranhos só para confundir e impressionar. Na verdade, eles podiam dizer muito simplesmente assim: não queremos que você fale isso e pronto, porque você vai contra nossos interesses. Mas é tão ridículo que chega a dar nos nervos, como se diz, né? Mas sabemos que tudo isso é necessário para colapsar definitivamente todos os sistemas da 3D. Quando as pessoas dizem, não acontece nada, não acontece nada, bom, eu diria, então você está cego, surdo, mudo. Porque se você está enxergando, você está vendo. Se você está ouvindo, você está ouvindo, né? E se você está assistindo, você está assistindo. Realmente, o desespero do velho sistema em permanecer. O colapso é o termo que define a situação atual. Vamos ver a implosão dos velhos sistemas
3D para que os novos sistemas 5D possam ser implantados. E isso é chegado o momento, é chegado o tempo, é chegada a hora. E como se diz por aí, quem viver verá. Mas também quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque se não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, de fato, para essa pessoa, nada vai acontecer. Então agora eu vos deixo.